Fala galera linda, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto, aliás eu sempre falo isso, né? Mas é sério, hoje vai ser um assunto bem bacana, que vai esclarecer bastante a dúvida de vocês. Eu tenho certeza que vocês, eu espero, né? Que vocês façam bastante perguntas que eu vou adorar, que é sobre formato de rosto. Então se vocês estão curiosos sobre isso, fica aí galera, que a gente vai falar sobre isso e vai esclarecer, pelo menos vai procurar esclarecer a maior parte das dúvidas de vocês. Vamos lá galera, vem! E aí galera, então, para falar de formato de rosto, eu gostaria antes de falar um pouquinho de visagismo, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o Philip Hallowell, tá? Que é onde eu bebi da fonte, onde eu vou basear esse vídeo. Só uma coisa antes, se vocês estiverem ouvindo pam, que agora parou, mas é esse vizinho que não compra, ele não compra a porra do negócio do ar-condicionado. Quando o ar-condicionado cai, né, a gotinha lá, barata do ar-condicionado cai, fica pingando no ar-condicionado, aí fica o tempo todo tan. Cara, pra dormir à noite é uma merda, então só uma coisinha na boa. Porra, vizinho, compra a parada aí do ar-condicionado pra não pingar na porra do meu ar-condicionado que eu quero dormir à noite. Pronto, um desabafo. Agora vamos lá, galera. Agora a coisa é séria. Vamos falar sobre o visagismo, sobre o Philip Hallowell e, obviamente, sobre os formatos de rosto. O visagismo vem, né, de visage em francês, que é rosto, estudo, né, do rosto. Na verdade, visage é rosto. Visagismo, estudo dos formatos de rosto e também não só dos formatos, mas também do formato do seu olho, formato do seu nariz, formato da sua boca, testa, queixo, é muita coisa e a gente vai ficar só no formato do rosto nesse vídeo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar de outros formatos de olho, boca e etc. E o Philip Hallowell, apesar desse nome, ele é brasileiro. Ele é um dos maiores especialistas em visagismo no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, né? Bacana, ter um brasileiro especialista nesse assunto. E ele divide o nosso rosto, né? Divide os rostos humanos em basicamente 9 tipos, ó, 9 tipos, que é o rosto redondo, o rosto oval, o rosto quadrado, o rosto retangular, o rosto triangular, o rosto triangular invertido, o rosto hexagonal de base reta e o rosto, o nono, eu sabia que eu ia esquecer, losangular, né? Não esqueci. Então galera, esses são basicamente os 9 tipos de rostos que nós temos, que todos os seres humanos têm, né? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um deles. Vamos falar primeiro sobre o rosto redondo, que é um dos rostos mais fáceis de serem identificados. Como a gente vai saber se o rosto é redondo ou não? Não é só olhar, não é só, seu rosto é redondo, seu rosto parece um traquinas. A maior parte das pessoas que tem o rosto parecido com traquinas realmente tem o rosto redondo. Mas uma coisa importante do rosto redondo é a relação à altura do rosto. E como é que mede a altura do rosto? Você vai pegar a raiz do seu cabelo. Por exemplo, eu tenho entradas. Então eu vou pegar, eu vou desprezar a minha entrada, eu vou pegar onde a raiz do meu cabelo nasce de fato, aqui. E vou até o final. Isso é a altura do rosto. E vou pegar a largura, que é onde meu rosto é mais largo, que no caso seria aqui. E eu vou medir. Eu já medi o meu rosto, então, mas eu posso fazer isso pra vocês aqui. Vocês vão desprezar o nariz, tá gente? Porque o nariz, ele vai aumentar o seu rosto. Então vocês vão pegar e vão medir mais ou menos. E o meu, pelo que eu já medi, né, dá mais ou menos em torno de 20. Né, a extensão daqui, você pega, você vem até aqui, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu que nem um palhaço aqui, né? E aqui, como vocês podem ver, dá mais ou menos em torno de 20, mais ou menos. E a extensão também, no caso, vocês também não podem fazer isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar aumentando, né, a largura do rosto de vocês. Então, o ideal é vocês pegarem e fazer como se fosse um traço reto, e não tridimensional nesse caso, mas uma reta. E o meu caso vem daqui, se estende daqui até aqui, que eu também já medi, né, e dá mais ou menos em torno de 13 e pouquinho, tá? Só vou deixar aqui uma coisa pra vocês. Vamos fazer uma brincadeirinha. Vocês vão tentar adivinhar qual é o formato do meu rosto. Vão deixar aí no comentário, mas não pode trapacear, hein, galera. Tem que ser antes de chegar no final que eu vou falar o formato do meu rosto.
Mas continuando, o rosto redondo. Qual é a relação de altura e a largura do rosto redondo? Eles são basicamente parecidos. Então a largura do rosto redondo é muito parecida com a altura ou com o comprimento, né? Com o comprimento do seu rosto, no caso, se seu rosto for redondo. Além disso, o rosto redondo se caracteriza pela ausência de ângulos, né? Então a linha mandibular aqui, né? Isso aqui é a linha mandibular, aqui e aqui, que sai. Vou até aproximar aqui para vocês verem. Isso daqui é a mandíbula superior que sai e para formar a outra parte da mandíbula. O rosto redondo não costuma ou não tem muitos ângulos, né? Então é um rosto basicamente, tô fazendo basicamente redondo, óbvio, sem muitos ângulos e com a relação comprimento e largura é muito semelhante. Falando agora do rosto oval. O rosto oval, ele se difere do rosto redondo porque ele tem em comprimento cerca de 2/3 do tamanho da largura. Então o rosto oval tende a ser mais comprido do que largo. Há algum tempo atrás, às vezes até hoje, a gente entra em alguns blogs e as pessoas falam que o rosto oval é considerado o rosto ideal porque é o mais simétrico. Galera, isso é bobagem, não existe o rosto ideal. Cada rosto tem as suas peculiaridades e cada rosto pode expressar coisas bacanas. Cada rosto você pode acentuar certas características, você pode esconder certas características. Então, não vamos ficar presos a essas tradiçõezinhas. Tem que cortar cabelo assim, x. Não, depende. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas então, basicamente é isso. O rosto oval, a diferença dele para o redondo é que o comprimento dele é sempre maior em cerca de 2/3 do que o rosto redondo. O oval tem um comprimento maior do que em relação à largura. O redondo tem o comprimento e a largura mais ou menos iguais. E os dois não são caracterizados por muitos ângulos, tá? São linhas mais suaves. Agora a gente vai falar do famoso rosto quadrado também. O rosto quadrado, ele é semelhante ao redondo em um aspecto. O comprimento dele é mais ou menos igual à largura dele, com a diferença de que o rosto quadrado ele tem linhas mais, digamos, mais fortes do que o rosto redondo. O rosto redondo, ele suavemente ele vai ficando um pouquinho menor aqui, ele não costuma ter o queixo marcado, e tampouco ele tem esse traço aqui. Se vocês forem ver, então, eu já estou dando um pouco de pistas no meu rosto, né? Mas enfim, se vocês forem ver, eu estou mostrando aqui, chegar perto de vocês. Aqui, como vocês podem ver, olha só, repara como meus dois lados da mandíbula, olha o ângulo que faz. Faz esse ângulo aqui, que é um ângulo muito próximo de 90 graus. O rosto redondo não tem isso, galera. Então vocês viram aqui, eu cheguei de novo para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, vocês já sabem que o meu rosto não é redondo, né? Já tô dando pista. E o rosto oval também não tem isso. Já o rosto quadrado se caracteriza por ter essa linha aqui reta, ângulos retos, né? Então ele tem mais ângulos, é um rosto mais anguloso. Só que ele também tem a proporção, né? O comprimento com largura semelhante ao rosto redondo, com essa diferença que eu já expliquei. Agora vamos ao rosto retangular, que é o meu rosto. Agora eu falei pra vocês, agora vocês já sabem. O que é o rosto retangular? O rosto retangular seria uma mistura do rosto oval com o rosto quadrado. Por quê? O rosto retangular, se vocês viram no começo, eu falei, o meu rosto de extensão tem 20 centímetros e alguma coisinha. E em largura, 13 e alguma coisinha. Ou seja, a extensão do meu rosto é 2/3 da largura do meu rosto. Então, se meu rosto não tivesse marcação, ele seria um rosto oval. Mas como meu rosto, como vocês podem ver, ele é marcado aqui, né? E ele tem essa relação de altura e largura, então ele é considerado o rosto retangular, que nada mais é do que um rosto oval, só que com traços marcados, com linhas marcadas, linhas retas e marcadas. E mais ou menos a minha testa é mais ou menos do mesmo tamanho da minha maçã do rosto, e o meu queixo ele é largo, né? Ele é relativamente quase igual em largura. Claro que aquele é um pouco mais fino, mas ele não é muito mais fino aqui, porque aí já é outro rosto que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Então essa é a característica do rosto retangular. Se difere do quadrado porque o comprimento dele é mais alto. E se difere do oval porque, ao contrário do oval, que não tem linhas bem formadas, o rosto retangular tem linhas bem formadas. Vamos falar agora, galera, do rosto do triângulo. O rosto triangular, o que é um triângulo, né? A gente pega um triângulo, ele é assim e assim, fechado. Não consigo, só tenho uma mão. Então o rosto triangular, ele é mais fino na testa e ele vai aumentando. Aqui na bochecha, ele é mais cheio, né? E chega aqui, onde ele é mais largo é justamente no queixo. Ele faz esse formato do triângulo. Isso é um rosto triangular. Aí já não importa tanto o comprimento e a largura do rosto. Se o seu rosto tiver essa característica, começar com uma testa relativamente pequena e ele, à medida que ele for descendo, ou seu rosto for descendo, ele for se tornando mais largo, você tem um rosto triangular. Triângulo invertido é o contrário disso, né? Triângulo invertido é o rosto que começa com a testa grande e vai estreitando até ter um queixo fininho, um queixo geral pontiagudo e fininho. Agora a gente vai falar do rosto losango. O que é um rosto losango? É um rosto que a testa é relativamente fina, a maçã do rosto é a parte mais destacada e ele volta a estreitar aqui na região da testa, né? Como se fosse um losango. Muitas vezes ele é chamado de rosto diamante também. Então, as proporções. E também não importa muito essa questão de comprimento e largura. Se você tiver essa característica de testa fina, chegar na maçã do rosto ela ser bem acentuada e chegar aqui no queixo, ele afinar de novo, seu rosto é losangular ou diamante. Vamos falar agora do rosto, um dos rostos mais comuns entre os modelos, e modelos o que não significa que seja o melhor rosto, que é o rosto hexagonal. Tem o hexagonal de base reta. O que é o hexagonal? Ele lembra muito o rosto losango, com a diferença de que, no geral, a testa ela é maior do que no rosto losango. Então a testa não é tão estreita, é uma testa mais parecida com o rosto retangular e quadrado. A maçã do rosto é bem destacada e os ângulos são bem destacados também. Então, de um certo modo, também a gente pode falar que ele lembra um pouco o rosto retangular. Qual a diferença? No rosto retangular, se vocês forem ver, mais uma vez estou me usando como exemplo, olha aqui, galera. O rosto retangular como o meu, essa linha aqui, que marca a mandíbula superior com a minha linha facial, essa daqui é a linha com o meu contorno facial, vocês podem ver que essa marcação aqui, ela tá embaixo da minha boca. Olha aqui, minha boca aqui. Então, minha boca estaria aqui, a marcação tá aqui. No rosto hexagonal, agora voltando a falar com vocês, olá, no rosto hexagonal, essa relação aqui tá mais ou menos na altura da boca. Então ele vem aqui, o corte se dá acima do meu. E aí ele faz meio que um formato losangular. Se for um rosto hexagonal de base reta, o queixo é quadrado. E aí que muita gente se confunde. Muita gente acha que alguns artistas são encaixados como rosto quadrado, alguns modelos, na verdade não é rosto quadrado. É o rosto hexagonal de base reta, porque o queixo é quadrado. Então a gente já falou agora do hexagonal e o hexagonal, né, de base reta, que a única diferença é que o hexagonal de base reta, o queixo é mais quadrado. Então, galera, é basicamente isso. A gente falou sobre o rosto oval. Começamos, na verdade, falando sobre o rosto redondo. Falamos sobre o rosto oval. Falamos sobre o rosto quadrado. Falamos sobre o rosto retangular. Falamos sobre o rosto triangular. Falamos sobre o rosto triângulo invertido. Falamos sobre o rosto losangular. E falamos sobre o rosto hexagonal e hexagonal de base reta. Então, a gente falou sobre os 9 tipos de rostos. Assim, muitas dúvidas podem surgir em relação aos formatos dos rostos. Eu espero que vocês deixem os comentários aí de vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido, né, a dúvida de vocês. Como eu falei, as fotos ao longo do vídeo, as fotos foram aparecendo para vocês terem noção de qual artista ou qual pessoa famosa tem determinados tipos de rosto. Vocês já descobriram que o meu rosto ele é retangular. E agora um alerta que eu gostaria de deixar para vocês. Não se deixem levar por questões do tipo: você tem rosto quadrado, então não pode usar armação, retângulo.
vou mostrar pra vocês. Eu tenho o rosto retangular. Vamos ver como é que eu fico. Então, galera, esse é um formato de óculos que, em tese, não seria muito ideal para mim. Por quê? Porque como meu rosto é retangular e esse formato ele é quadrado, né? Falando com vocês de óculos é engraçado. Não seria muito adequado. No entanto, eu acho que esse óculos fica bacana em mim, olha, olhando aqui, eu acho ele bacana, eu gostei dele. Mas se eu fosse seguir essas receitinhas, eu não teria comprado, tirar ele aqui, deixar ele aqui, eu não teria comprado. É meio escrotinho deixar aqui, né? Mas ok, vamos só por causa do vídeo. Eu não teria comprado. Então, assim, esse é um aviso importante para vocês não ficarem tão presos, atrelados a essas regrinhas. Muitas vezes elas funcionam? Funcionam. E outra coisa, muitas vezes você quer acentuar coisas que esteticamente podem não ser muito legais, mas pode ser uma característica sua que você queira acentuar. Por exemplo, uma pessoa que tem rosto redondo, se ela deixar as laterais crescerem, a impressão é que o rosto vai ficar mais redondo ainda. Mas se você quer evidenciar ternura, um rosto infantil, se a sua personalidade é assim, pode ser que você goste desse tipo de rosto, pode ser que você queira justamente isso. Então, assim, nem sempre que os manuais falam, vocês devem seguir. O interessante é ter o conhecimento, então saber qual o formato do seu rosto, para você poder brincar com isso e saber, eu vou acentuar tal parte, ou não vou acentuar essa parte, e, enfim, eu queria deixar isso registrado porque muitas vezes a gente entra em blogs, em sites e vê essas coisas. E aí a gente acaba às vezes tendo isso como regra e não é. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha esclarecido. Espero que as fotos, né, que vocês tenham visto quando eu falei de cada tipo de rosto tenham ajudado. Eu acho que vai surgir muita dúvida porque é complicado, né? E caso surjam as dúvidas, galera, é pra comentar, galera. Comenta aí embaixo, fala as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem que eu analise o rosto de vocês, uma foto, não é foto de perfil, é uma foto de frente, sem sorrir. Pode mandar uma foto de perfil também, mas junto com uma foto de frente. E eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, mas não sei se eu vou conseguir. É isso, galera. Um grande beijo pra vocês, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo e se inscreve aí, ó, tá aparecendo minha fotinho aqui em cima, é pra vocês se inscreverem, acho que é aqui, né, eu nunca sei onde que é, mas é pra vocês se inscreverem, tá bom, galera? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo, galera.